Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Professor Global. E hoje a gente está dando continuidade ao estudo de frações, né? E nesse caso a gente vai estar finalizando toda essa parte que compõe toda a estrutura de frações. E hoje, né, é a aula 3, certo? E bem, hoje a gente vai estar falando sobre um ponto muito interessante em relação ao que compõe a estrutura de frações, que nada mais é do que a redução de frações ao mesmo denominador. Então vamos colocar aqui, redução de frações ao mesmo denominador. Certo? E bem, vamos trocar de cor aqui. A gente vai estar utilizando dois tipos aqui. Vamos botar dois tipos de frações aqui. 3 sobre 4 e 7 sobre 10. Bem, o que compõe a questão da redução de frações de um mesmo denominador? Quando eu quero reduzir a estrutura de frações, essa para essa, né? O que a gente realiza aqui? A gente realiza o nosso MMC, nosso máximo multiplicador comum entre essas ambas aqui. Porque o que compõe ela? Eu quero alterar aqui, nesse caso, o meu denominador. Nesse caso, eu não vou mudar essa fração de certa forma, certo? Transformá-la em outra. Eu vou ter um aparato que eu possa estruturalizá-la, né, para que tanto ela quanto a minha outra fração aqui, elas tenham o mesmo denominador, eu consiga realizar esse cálculo, certo? Então, o que a gente realiza aqui? Vamos utilizar aqui o nosso famoso MMC. MMC, certo? Nesse caso aqui, vai ser dos nossos denominadores. Nesse caso aqui vai ser de 4 e de 10, certo? E vamos lá. De 10 e vamos fazer o mesmo esquema da nossa aula anterior. Porém, isso aqui é o máximo multiplicador comum. A gente vai ver por quê. Vamos utilizar aqui o 2, né? 4, 2, 5, tá, certo. Aqui, a gente vai utilizar aqui 2, 1, 5, multiplicando por 5, vai dar 1, certo? E bem, no nosso máximo multiplicador comum, a gente multiplica todos esses fatores aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o nosso máximo multiplicador dos nossos denominadores 4 e 10, nesse caso aqui, é 20. Logo, o que a gente coloca aqui? A gente deduz aqui, logo, que o quê? Os nossos denominadores aqui serão 20, certo? Se você reparar bem, pessoal, veja bem, de 4 para 20, nada mais aqui que eu fiz o quê? Eu multipliquei basicamente ele por 5, certo? É como se eu tivesse multiplicado esse 4 vezes 5, né? Multiplicado 5 vezes. Da mesma forma, eu vou ter que realizar essa multiplicação aqui em cima, certo? Então, eu vou multiplicar esse 3 vezes 5. Logo aqui vai ser 15 sobre 20, certo? Da mesma forma aqui. De 10 para 20, eu multipliquei ele o quê? Por 2. Da mesma forma, irei realizar aqui, multiplicando ele aqui por 2. Nesse caso aqui vai ser 14 sobre 20, certo? Então, a gente tem ambas as divisões aqui, né, ambas as frações, perdão, tendo o mesmo denominador comum, certo? Então, a gente pode trabalhar e reduzir essas frações aqui na seguinte estrutura, né? Vamos utilizar uma outra cor aqui. Vamos utilizar o azul, de novo. Tanto 15 sobre 20, exemplo, mais 14, por exemplo, sobre 20, eu realizei aqui todo esse conjunto aqui, né, de estudos, o que vai ser 20 por 39, certo? Perdão, nesse caso aqui é 29. Então, a gente reduz aqui, esse exemplo aqui em específico, a gente conseguiu reduzir essas frações. Claro que eu utilizei esse exemplo aqui e não necessariamente ele é utilizável na prática em relação ao que eu estou realizando aqui, questão da soma. Porém, para eu reduzir as frações para o mesmo
denominador, eu realizo esse passo a passo aqui, certo? Eu fazendo o meu MMC, máximo múltiplo comum dos meus denominadores, eu consigo chegar ao mesmo denominador entre ambas, certo? E bem, pessoal, realizando aqui uma continuação, vamos lá, nosso segundo tópico aqui. A gente vai estar falando a respeito da comparação de frações. Comparação de frações. Bem, aí no caso, quando a gente realiza esse estudo sobre comparações de frações, nada mais é para a gente saber se uma é maior ou menor ou igual a outra fração, certo? Exemplo disso, vamos utilizar um exemplo aqui. Estamos falando aqui de um exemplo simples aqui. Nesse caso aqui, vamos primeiramente definir alguns pontos. Vamos lá. Nosso primeiro aqui são os que possuem denominadores iguais. Denominadores iguais. Certo? Exemplo aqui. Exemplo, vamos utilizar aqui 2/5 e, exemplo, 7/5. Se a gente observar bem aqui, né, como os denominadores eles são iguais, fica um pouco mais fácil a gente fazer esse comparativo, se uma fração é igual a outra. Aqui nós sabemos que o 7/5, ele é maior do que o 2/5, né? Então, temos aqui uma comparação relativamente clara, claro, com denominadores iguais. E bem, o nosso segundo ponto aqui são o quê? Quando os denominadores são diferentes. Nesse caso, denominadores diferentes. Exemplo, vamos lá. Suponhamos que vamos utilizar aqui 5/8 e 7/12, certo? Como a gente realiza esse cálculo aqui? Nesse caso, quando a gente trabalha com denominadores diferentes, a gente tem que realizar aquela mesma estrutura que a gente utilizou no nosso tópico anterior, que é o quê? A gente fazer o máximo múltiplo comum, a gente transformar esses nossos denominadores, né, num mesmo denominador comum. Nesse caso, o que a gente faz aqui? Aqui mesmo esquema. Vamos pegar o nosso MMC, né, nesse caso de 12 e 8, certo? 12, estranho aqui, e 8. O que a gente faz aqui? Vamos lá. A gente vai pegar o 12 e 8 e dividir esses caras aqui, certo? Deixa eu apagar aqui para não me tampar aqui, para não ficar ruim. Vamos lá. Pegar esses caras aqui e dividir 12 e 8. Vamos lá. 2, 6, 4. 2. Nesse caso aqui vai ser 3, 2. 3, 1, 2 e aqui 2, certo? Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar esses caras aqui. Então, nesse caso, vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, nesse caso aqui, vai ser 24. Então, a gente pode reordenar essas nossas frações aqui para o quê? 24. 24, certo? E o que a gente vai realizar aqui, a mesma estrutura aqui. Vai ser o quê? Multiplicar aqui. De 8 para 4 é o quê? 6 vezes. Então, vou multiplicar esse cara aqui por 6, certo? Perdão, não. Nesse caso aqui vai ser por 3, certo? Vou multiplicar isso aqui por 3, ok? E aqui também, da mesma forma, eu vou estar multiplicando por 3. 3 vezes 5, 15, certo? E aqui foram 2 vezes, multipliquei por 2, aqui da mesma forma, 14/24. Ou seja,
para eu saber o nosso denominador comum entre ambas as partes aqui, sabemos que 15 é maior do que 14. Logo, o que a gente pode denominar aqui? Nós podemos considerar, então, que 7 sobre 12, comparado a 5 sobre 8, descobrimos aqui que 5 sobre 8 é maior do que 7 sobre 12. Então, para a gente saber essa comparação de frações que envolve denominadores diferentes, a gente também realiza aqui, nesse caso, o MMC, certo? Para a gente fazer o comparativo e saber qual fração é maior do que a outra, certo? Bem, pessoal, muito obrigado por mais uma aula, e nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando agora com alguns exercícios. A gente vai estar fazendo um aparado de todos esses exercícios, né, e exemplos que a gente utilizou aqui, né, todas essas regras aqui para a gente estar colocando elas em prática, certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.